Falta de paciência. Eita, que isso é o que tem acontecido com a maioria de nós. Falta de paciência, misericórdia. Como é ruim termos que esperar algo ou alguém. Tem gente que já nasceu apressado. A pressa parece que já vem fazendo parte da nossa personalidade. E por conta da pressa, por conta da falta de paciência, muitos têm cometido erros gravíssimos, casado antes da hora, isso quando não é com a pessoa errada. Muitos têm largado seus empregos por não conseguirem esperar uma oportunidade melhor. Outros largam suas famílias por não terem paciência em esperar as devidas mudanças. Alguns abandonam até mesmo a igreja por conta de não terem paciência com as pessoas e às vezes paciência até com Deus para esperar sua ação em favor da sua causa. Muitos têm até tirado suas vidas por não terem paciência em aguardar a sua salvação de situações difíceis. Mas isso não é novo. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar mais uma vez do rei Saul, um homem afobado, apressado e que por conta da falta de paciência acabou cometendo um erro gravíssimo, o que lhe rendeu sérios problemas. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos. Pastor Clodoaldo aqui, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Mais um dia aí na nossa devocional dos personagens bíblicos. Hoje vamos falar mais uma vez do rei Saul e o tema da mensagem será falta de paciência. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Irmãos e irmãs, como eu já disse a vocês, o rei Saul era um homem extremamente problemático, mas Deus deu uma chance para que ele pudesse mudar de vida, mas seus problemas emocionais eram bem maiores. Vejam essa situação. Saul era o rei e estava à frente de uma batalha com seu exército. Naquela época, eles, por temor ao Senhor, buscavam a direção e a presença de Deus para entrarem nas batalhas. Daí então vinha o profeta do Senhor para oferecer um sacrifício a Deus e buscar pela palavra do Senhor para que assim pudessem se arremeter contra os inimigos ou esperar outra direção de Deus. Só que Samuel, o profeta do Senhor, demorou para aparecer. Segundo o que lemos no versículo 8, já se passavam mais de 7 dias que ele havia sido chamado. Foi então que Saul, na sua impaciência, acabou tomando o lugar de Samuel e ofereceu um holocausto, um sacrifício de um animal, para ele mesmo buscar ao Senhor no lugar de Samuel e poder assim enfrentar o exército filisteu que já estava vindo sobre eles. Quando Samuel chegou, Saul deu suas desculpas esfarrapadas, dizendo que foi forçado pelas circunstâncias, pois Samuel havia demorado demais para vir buscar a presença e a resposta de Deus. Foi quando Samuel lhe deu a sua sentença: procedeste neciamente, você não guardou, Saul, os mandamentos do Senhor, e agora Deus deixará de confirmar o teu reino sobre Israel. Veja bem, Saul fez algo que era o certo a se fazer, mas não era para ele fazer. Era somente o profeta Samuel quem poderia cumprir tal ato. E tudo por conta da falta de paciência em esperar o profeta chegar. Algo que lhe custou muito caro, pois foi claramente uma desobediência ao Senhor, aos seus mandamentos. Infelizmente, isso acontece muito conosco, irmãos, por conta de situações inusitadas, por conta de situações e circunstâncias difíceis, nós acabamos agindo de forma errada ou na hora errada e com as pessoas erradas. A Bíblia nos ensina que a paciência é uma parte do fruto do Espírito Santo na vida do crente.
Por isso, precisamos buscar incessantemente por esse agir de Deus em nossa alma, pois a qualquer momento podemos agir sem pensar ou agir apressadamente e colhermos frutos muito amargos da nossa pressa. Quem de nós nunca errou por conta da pressa ou da falta de paciência, não é mesmo? Por isso, precisamos estar atentos e não errarmos nisso, pois depois de agirmos, muita coisa pode acontecer. Às vezes, é isso que o inimigo quer que façamos: sermos apressados, sermos impacientes para que uma pequena centelha venha provocar um grande incêndio. Às vezes, até com uma simples palavra, nós podemos demonstrar nossa impaciência e provocar pessoas, provocar situações que jamais vamos revertê-las. Então, precisamos agir conforme o Salmo 40 nos diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu o clamor. Então, meu irmão, minha irmã, tenha mais paciência, seja mais paciente, tome cuidado com a pressa, ouça primeiro, escute com clareza, faça o possível para pensar antes de agir. Ainda que de forma curta e breve, faça uma oração, respire fundo, conte até 10. Ainda que seja o certo a fazer, pergunte para Deus: é essa a hora certa? É assim mesmo que devo fazer? É com essa pessoa mesmo que devo me associar para fazer isso? Que Deus venha nos ajudar a termos mais paciência para não acumularmos mais prejuízos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê paciência para a glória do seu nome, não sermos pessoas apressadas, afobadas, que fazem as coisas para depois ver o que vai dar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã tão abençoada. Deus, uma manhã que nós aprendemos da sua palavra que não podemos agir, ó Deus, apressadamente, agir com afobação, ainda que alguém esteja demorando, ainda que o Senhor, Pai, aos nossos olhos esteja demorando nos atender, nos ajude a termos paciência, Pai, em nome de Jesus, porque uma atitude nossa pode ser uma centelha que o diabo quer para arrumar um problema, para perdermos o emprego, arrumarmos uma briga, uma confusão, arrumarmos problemas dentro de casa, dentro do casamento, uma briga com uma pessoa até desconhecida. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a darmos lugar ao fruto do Espírito, Senhor, que é a longanimidade também, a paciência, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar essa paz interior de podermos orar, buscar a sua presença antes de agir, antes de falar, antes de tomar decisões importantes, meu Pai, que nós não sejamos forçados pelas circunstâncias e pelos problemas. Nos ajude a termos discernimento nas horas, Deus, de aflição, nas horas de problemas, nas horas de aperto, nas horas das pressões que a vida nos traz, para a gente não ser impaciente, meu Pai, para, ó Deus, não agirmos de forma afobada e apressada, para depois termos prejuízos. Quantos são os problemas que, ó Deus, nós acumulamos por sermos apressados, por não termos paciência em esperar no Senhor. Ó Deus, reivindicamos o Salmo 40 sobre a nossa vida, damos um decreto para a nossa alma: espera no Senhor, confia nele, que Deus vai agir. Como diz, ó Pai, o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Que assim, Pai, o Senhor nos ensine a tratarmos a nossa alma, a cuidarmos do nosso ser interior e não sermos apressados, a termos uma vida, Pai, espiritual contigo, firmes e fortes diante da sua presença. Assim oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, que Deus nos dê paciência para a glória do seu nome. A paciência é algo que nós precisamos trabalhar
todos os dias, não é verdade? Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude. Todos os dias, 6 horas da manhã, Pastor Clodoaldo aqui na devocional dos personagens bíblicos. É um prazer muito grande estar junto com vocês. Compartilhe essa mensagem e convide mais pessoas para se inscrever nos nossos canais e também estar lembrando, né, aí através das notificações, para que o próprio YouTube venha mostrar essa mensagem para outras pessoas e te lembrar também na hora que elas saírem pela manhã, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia na presença do Espírito Santo. Desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.